De uns anos para cá, o mundo tem relativizado tudo. Até verdades que são absolutas e que sempre foram consideradas absolutas estão sendo legadas ao espaço do relativismo. Infelizmente, isso não é diferente com o Natal. Existem verdades absolutas a respeito do Natal que foram esquecidas pelo mundo moderno, mas não só moderno, já há muito tempo têm sido esquecidas. E essas verdades, elas são apresentadas pela Bíblia. Nós vamos tratar hoje das verdades que foram esquecidas a respeito do Natal. E vamos ver isso no Evangelho de João, capítulo 1, logo depois da vinheta. Olá, Pastor Clóvis aqui. Seja bem-vindo ao nosso canal A Pregação em Perspectiva, e hoje nós vamos trazer uma palavra a respeito do Natal. Nós vamos falar sobre as duas verdades relativas ao Natal, ou referentes ao Natal, que foram esquecidas pela humanidade e nós gostaríamos de resgatá-las nesta oportunidade. Quero que você leia comigo o Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 14. Eu vou ler apenas os dois primeiros versículos e depois nós vamos ao 11 e 12. Mas aconselho você a ler todo o contexto, tá? Versículos de 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Versos 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Vou ler o 13 e 14 também. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós vamos falar hoje sobre duas verdades a respeito do Natal que foram esquecidas pela humanidade. É quem é Jesus e qual o propósito da sua vinda à Terra. Essas verdades, elas são verdades absolutas, mas elas com o tempo, como é costume nosso, elas foram sendo substituídas por verdades relativas. Por exemplo, qual é a verdade do Natal? É a árvore de Natal? É Papai Noel? É dar presentes? É fazer amigo oculto? O Natal tem a ver com comidas específicas, comidas especiais? Essas coisas são verdades, porque a gente desfruta, a gente compartilha, mas na sua maioria a intenção principal, primordial, é incrementar a economia da sua cidade, do seu estado, do seu país, a economia do mundo. Assim como todas as nossas celebrações, nós usamos as festas, as comemorações, para incrementar a economia. Mas, na verdade, a Bíblia nos apresenta duas verdades fundamentais a respeito do Natal que nós precisamos lembrar. Quem é Jesus e para que ele veio? O Evangelho de João que nós lemos aqui diz que Jesus é Deus. Primeiro ele fala que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Essa expressão, no princípio, João está se referindo às primeiras palavras de Gênesis. No princípio criou Deus o céu e a terra. Logo depois, no versículo 3, João fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ou seja, o Verbo, que era Deus, estava lá na ocasião em que todas as coisas foram feitas. Portanto, esse Verbo é Deus. Só que no versículo de número 14, o João diz que esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. Há uma razão muito simples para João não mencionar o nascimento de Jesus. Ele menciona a encarnação de Jesus, quando ele diz que o Verbo se fez carne. Simplesmente porque Deus não nasce, Deus é. Essa mania que a gente tem de relativizar todas as coisas, inclusive as verdades que são absolutas, fez com que nós relativizássemos o próprio Jesus.
A gente, quando pensa no Natal, imagina aquele bebezinho na manjedoura, né? A gente esquece que nós estamos falando de Deus. É Deus que se fez gente. A vontade, o desejo dele de se aproximar de nós, dos seres humanos, o desejo dele de trazer a possibilidade de resgatar-nos para ele novamente é tão grande e tamanha que ele se fez um de nós. Experimentou tudo que nós experimentamos, inclusive o nascimento e a morte. Nós, infelizmente, quando lembramos do Natal, a gente fica às vezes até tristes, chateados, quando a gente não consegue fazer o que a gente costuma fazer. Ah, esse ano não vai ter amigo oculto no trabalho, esse ano não vou estar junto com a minha família para fazer aquelas comidas gostosas. Ah, esse ano meu pai não me deu presente, mamãe não me deu presente. A gente lembra de tanta coisa que deixa de fazer, mas não lembra do aniversariante. E que ele não é apenas um bebê comum, não veio apenas, nasceu apenas como um bebê comum, como nós nascemos, mas ele é Deus. É o Deus que desejava se aproximar de nós com tanta intensidade que ele se fez um de nós. E nós devemos a esse Deus toda a reverência por conta do que ele fez. Imaginem só, um Deus se diminuir a ponto de se tornar semelhante às suas criaturas, à sua criação, só para poder compartilhar o que ele tem de melhor, que é a sua própria vida. A segunda verdade que nós gostaríamos de mencionar e que João traz para nós, essa segunda verdade que infelizmente tem sido esquecida, diz respeito ao propósito, à razão, ao motivo pelo qual ele veio. Ele veio para resgatar a possibilidade de chamarmos Deus de Pai. Olha o que João fala no versículo de número 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Somente o Filho de Deus poderia nos propiciar a condição de sermos ainda chamados de filhos de Deus também. É interessante que sempre houve uma tentativa por parte do diabo de desqualificar Jesus como Filho de Deus. Talvez você ainda não tenha se apercebido desse detalhe quando você lê os evangelhos e encontra lá no deserto, no momento em que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, logo depois que Jesus foi batizado, e lá na tentação do deserto, o diabo, ao introduzir as suas argumentações para tentar Jesus, ele sempre dizia: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, precipita-te daqui. Se tu és o Filho de Deus, se, tentando colocar em xeque essa identidade de Jesus em relação ao Pai. Note que na cruz isso aconteceu também. Os soldados que estavam ali, sendo seus algozes, eles se dirigiram a Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. O ladrão da esquerda, inclusive, também estando na mesma condição, sendo ele pecador, ele fala com Jesus: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo, salva nós também. Note que todas as vezes que nós somos tentados por Satanás, por conta das nossas próprias inclinações pecaminosas, há, na verdade, no fundo, uma tentativa de nos separar da possibilidade de termos uma comunhão com Deus, aquela comunhão íntima que só um filho tem com o Pai. E Jesus veio para isso. O Evangelho de João nos dá conta de que ele, Deus, se aproximou de nós para que pudéssemos nos tornar seus filhos. Essa verdade não pode ser perdida de vista. Muitos de nós estamos, às vezes, alheios a esse fato. Nós lembramos do Natal e, Natal é dia para celebrar. Natal é dia para dar presentes. Natal é dia para fugir da dieta. Natal é dia de armar árvore, é dia de enganar as crianças pendurando presente na meia, lá na lareira, e dizer que Papai Noel desceu pela chaminé e trouxe o presente para elas. Não, Natal não é para isso.
Natal é para lembrar que somos filhos de Deus por conta do que o próprio Deus fez. Ele veio até nós para nos aproximar dele. Lembre nesse Natal de que Deus se fez um de nós para que nós pudéssemos chamá-lo de Pai. Não foi à toa que o Senhor Jesus, em suas interações com seus primeiros discípulos, foi interpelado por um deles que, quando o via orando, pediu: Senhor, ensina-nos a orar. E o Senhor Jesus ensinou: vocês orarão assim: Pai nosso que estás nos céus. Por favor, não pensem que eu quero desqualificar as nossas celebrações. Esses atos que possibilitam uma boa confraternização, é um evento que vale ser lembrado também pelas nossas ações. O problema é que essas ações, essas celebrações, isso que nós fazemos para nos confraternizarmos, não pode se tornar um fim em si mesmo. Nós devemos fundamentar o nosso encontro, fundamentar nossas relações, fundamentar a nossa celebração do Natal nessas duas grandes verdades. Jesus é Deus e Ele veio para nos resgatar a possibilidade de sermos filhos de Deus. Não se esqueça, é importante a celebração, não estou desqualificando. Eu gosto de celebrar, gosto de me reunir, gosto de dar presentes, gosto de ganhar presentes, não tem problema nenhum com isso. A questão é, isso não pode ser o fim em si mesmo. Nós precisamos resgatar essa verdade em nosso coração. Que nossas celebrações natalinas tenham como fundo a verdade que a Bíblia apresenta. Jesus é Deus e veio para nos possibilitar chamar Deus de Pai. Amém. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Comemore o Natal, mas consciente dessas verdades. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, comente aí, pode até criticar, fique à vontade, faça seus comentários. E se tiver alguma sugestão para nós, pode fazer. Estaremos melhorando na medida que você fizer sugestões, der dicas e até criticar. Um grande abraço, Feliz Natal e até o próximo vídeo.